Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. Hoje vamos de Simulado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que cai em todos os concursos na área de educação. Não está inscrito no canal? Já aproveita, se inscreve, ativa também o sininho para você ser comunicado quando um vídeo bacana, que nem esse, chegar aí para você. E não se esqueça de colocar aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver tratado aqui, que a gente faz um vídeo com todo carinho para você. Belezinha? Bora lá estudar! Nossa primeira questão é uma questão de 2023, Banca COSEAC, Universidade Federal Fluminense, prova para pedagogo. A respeito da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, de 2017, considere os itens. 1. Esse aqui é o item 1. Define os direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil. 2. É obrigatória e está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação, quer dizer, LDB e PNE. 3. Determina que os currículos de todas as redes públicas e particulares devem ter a BNCC como referencial. 4. Integra a Política Nacional da Educação Básica, sendo um documento de caráter deliberativo. E 5. Indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Vou te dar uns segundinhos aí para você considerar as questões, os itens, para a gente corrigir, belezinha? Podemos? Vamos lá? Essa não está tão difícil assim, né? É uma questão bastante abrangente, né? A Banca COSEAC aí fez uma questão com itens que abordam aí a generalidade da BNCC. Mas são coisas básicas que todo mundo precisa saber e estar antenado na hora de resolver a sua prova, né? Então, vamos lá. Primeiro, define os direitos. Olha, ela fala de direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Sim, claro que sim. A BNCC ela define os direitos de aprendizagem, vai falar lá de expectativas de aprendizagens também, enfim, ela aborda os direitos de aprendizagem das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos adultos também, porque trabalha toda a educação básica, né? Segundo, é obrigatória e está prevista tanto na LDB quanto no Plano Nacional de Educação. E aí, está previsto ou não está? Tá, né? Porque a LDB, tanto a LDB, quanto o PNE, o Plano Nacional de Educação, eles falam que será determinada uma base comum e uma parte diversificada. O que é isso? Quando a LDB está falando, de parte comum e parte diversificada, ela está falando, olha, tem que ter um currículo orientado. E esta orientação de currículo, quem veio materializar foi a BNCC. Então, tá corretíssimo. Ok? Então, 1 e 2 corretos. Olha só, o 1 a gente não elimina nenhuma questão, nenhuma alternativa, porque ele está em todos. Então, nem podia, tá errado aquele define os direitos, Mas o 2, olha, o 2 eu já elimino a letra A, porque só fala de 1 e 3. Eu elimino a letra B, porque só fala de 1 e 4. Eu elimino a letra D, porque não tem nem o 2 aqui, é 1, 3, 4 e 5. E eu elimino a letra C, que só tem 1, 4 e 5. Então veja que
fazendo a ponderação, né, julgando o item 2 de maneira correta, você já eliminou a questão, tá? Mas a gente vai continuar trabalhando com essa questão porque a gente está aqui para estudar, né? Mas você, na hora do concurso, que precisa controlar o seu tempo e ganhar tempo para você depender, né, usar esse tempo numa outra questão de uma maior complexidade, você já poderia assinalar e correr para a próxima, né? Mas aqui a gente vai ver. Questão 3, né? O item 3. Determina que os currículos de todas as redes, quer sejam públicas, quer sejam particulares, devem ter a BNCC como referencial. Está correto ou está equivocado? Tá? Correto, corretíssimo. Sim, a BNCC é obrigatória tanto para a rede pública oficial quanto para a rede particular. E o particular, seja qual for, né? Filantrópica, confessional, não interessa, para todas as redes. Está na escola, a escola está no território brasileiro, vai estar submetida às orientações da BNCC. Belezinha? Aí tem lá, olha, 4. Integra a Política Nacional de Educação Básica, até aqui, beleza, porque ela integra, sim, a BNCC faz parte da Política Nacional de Educação Básica, sendo um documento de caráter deliberativo. Deliberativo não, né? Porque não vamos deliberar nada, a BNCC não vai deliberar nada, ela é normativa, ela veio para instituir uma norma para todas as escolas. Então, ela não é deliberativa. E aí, indo bem até a metade da frase, né? Então, o 4 realmente não está correto de acordo com o que está aqui, né? Ó, o 1 ok, o 2 ok, o 3 ok. E agora nós vamos verificar o 5 se está ok para a gente gabaritar aqui na letra E, né? Vamos lá. 5. Indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. E aí, a BNCC fala de competências? Fala das 10 competências gerais, né? E aí vai ter que trabalhar isso na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Sim, temos 10 competências gerais da base e a gente ainda tem habilidades e expectativas outras de aprendizagem. Então, sim, está correto o item 5, portanto, a nossa questão, e você gabaritou aqui comigo, alternativa E. Para começar, né? Já muito bem, obrigado esse simulado. Bora lá fazer mais. Estamos aqui agora na questão 2, 2023, Banca Selecom, Prefeitura de Nova Mutum, lá no Mato Grosso, para auxiliar de sala, né? Essa questão foi de um concurso para auxiliar de sala. De acordo com a BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, o campo de experiência, olha, o campo de experiência que mais possibilita que a criança conviva com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar é o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimentos, traços, sons, cores e formas, ou espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aqui a gente está falando especificamente, né, desse campo de experiência, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando a gente fala de campo de experiência na BNCC, é do quê? Que eu estou falando de educação infantil, ok? Então, considerando que os campos de experiência da educação infantil, que estão lá na BNCC, né? Mas que vão permitir, possibilitar
trazer aí a oportunidade das crianças conviverem com manifestações artísticas, culturais, científicas, tanto do local, né, do território no qual aquela escola está inserida, quanto também outros, né, abarcando aí outras localidades, ou seja, universais, no cotidiano da instituição escolar. Escolhe aí a sua alternativa. Essa também tá facinho, hein? Essa também acho que você vai gabaritar, com certeza. Podemos? Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lá, então. Ó, na educação infantil, a gente tem campos de experiência. Ensino fundamental e ensino médio tem áreas do conhecimento. Percebe a diferença? Educação infantil, campo de experiência. E ensino médio e ensino fundamental, áreas de conhecimento. Então, são grandes áreas de conhecimento, né, no ensino fundamental e médio, que tem, cada qual, várias disciplinas. Na educação infantil, não há disciplinas, mas temos os campos de experiências que vão oportunizar aí várias frentes, se trabalhar com várias questões. E para a gente, inclusive, memorizar melhor, ficar uma coisa aí mais tranquila para você gravar e memorizar na hora da prova, a gente vai fazer aí um paralelo com o ensino fundamental. Belezinha? Então vamos lá, olha só. O eu, o outro e o nós, né? O eu, o outro e o nós, você acha que tem a ver com manifestações artísticas, culturais, científicas, né? Locais e universais? Não, né? Vamos lá ver o outro. Então, não é a nossa alternativa. O outro, corpo, gesto e movimentos. Corpo, gesto e movimentos. Isso tem a ver com o quê, né? Mais especificamente? Será que com manifestações artísticas, culturais, científicas? Bom, de certa forma, sim, mas não contempla, né, tudo que está colocado aí, manifestações artísticas, culturais, científicas, tanto local quanto universais. E aí, traços, sons, cores e formas. E aí, será que traços, sons, cores e formas têm a ver com manifestações artísticas, culturais e científicas, tanto locais quanto universais? Sim ou não? Sim, né? Sim. Por quê? Quando eu falo de uma manifestação artística, você não pensa logo em cores, né? Possibilidade de trabalhar com sons, com formas diferentes, né? Com traços, tracejados, com desenho. E aí sim, né? Manifestações artísticas, culturais e também científicas, por que não? Tanto do local quanto universal. Então, sim, é a nossa alternativa. E depois ainda tem, né? Olha, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. Bem, isso não tem diretamente relação, né, com as manifestações artísticas, culturais e científicas. Mas no começo da questão eu falei que eu iria fazer aí uma correlação com as áreas de conhecimento que a gente tem ali, por exemplo, no ensino fundamental. Então vamos lá. Olha, traços, sons, cores e formas, que é exatamente o objeto da nossa questão, né? Que é um campo de experiência que possibilita trabalhar com manifestações artísticas, culturais e científicas. Bem, isso aqui eu poderia dizer que tem uma correlação com o campo de conhecimento, né, com a área de conhecimento de arte, né? Porque eu estou trabalhando aí com sons, eu estou trabalhando com cores, com formas, com traços, né, com expressões. Quando eu falo corpo, gestos e movimentos, eu estou falando aí da área de linguagens.
Olha só, linguagens. E quais tipos de linguagens, né? Linguagem corporal, linguagem da literatura, a língua brasileira de sinais, estou falando de língua portuguesa também, eu estou falando de linguagens de um modo geral, né? Tanto no corpo quanto nos gestos, movimentos e até poderia abarcar mais, né? A linguagem oral, a escrita, enfim. Quando a gente fala, né, do o eu, o outro e o nós, a gente está trabalhando numa correlação aí, né, com uma área de conhecimento das ciências naturais, das ciências humanas, ou desculpa, das ciências humanas, né? As naturais também vão entrar aí um tanto, mas especificamente das ciências humanas, né? Estou falando aí de história, estou falando de geografia, estou falando de uma coisa, uma área mais para tendendo ali para sociologia, belezinha? E por último, olha, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Isso aqui a gente pode fazer uma correlação com a área de conhecimento de matemática. Muito bem, perfeitamente. Bom, você tenho certeza que gabaritou aqui comigo. Gabaritou o quê? A alternativa C de tá dando tudo certo, bora lá fazer mais questões. Nossa terceira questão, ó, deixa eu pegar aqui, isso. 2023, FURB, Prefeitura de Schroeder, lá no interior de Santa Catarina, prova para psicopedagogo. De acordo com a BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, as habilidades, olha aí, né, a gente já falou de competências, agora vamos falar de habilidades. Olha, o que as habilidades, né? Eles estão pedindo aí uma definição de habilidades a partir do que está posto na BNCC. Então vamos lá. A. Descrevem ações ou condutas esperadas do professor e não induzem a opção por abordagens ou metodologias. B. Devem ser entendidas como a explicitação da situação ou condição em que a competência deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos estudantes, né, dos alunos. E aí? C. Expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. D. Contextualizam os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los e exemplificá-los. E E. Definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequando-os a cada uma das especificidades. E aí? Qual é a alternativa que condiz com o que é a habilidade para a BNCC? Habilidade é o que na BNCC? Pensa aí, considera aí as alternativas que eu já venho corrigir com você. Podemos? Vamos lá? Vamos olhar cada uma das alternativas? Olha só. Alternativa A. Descrevem ações ou condutas esperadas do professor. Do professor. As habilidades descrevem aquilo que o professor deve fazer em sala de aula? Não. As habilidades, elas descrevem o que se espera que os estudantes consigam, né, atinjam a uma determinada aprendizagem. Então, não é a descrição do que se espera do professor, tá? Então, não é a nossa alternativa. B. Devem ser entendidas como explicitação da situação ou da condição
em que a competência deve ser desenvolvida considerando a faixa etária dos alunos? Bem, considerando a faixa etária dos alunos, a gente tem a BNCC que vai trabalhar competências e habilidades na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, de um modo geral, e não necessariamente, explicitando a situação ou condição de cada competência a ser desenvolvida. Então, também não é a nossa alternativa, tá? Porque a habilidade ela não vai explicitar exatamente dentro ali da competência o que será desenvolvido de acordo com a faixa etária, ok? É o que se espera de aprendizagem do estudante. C. Expressam as aprendizagens essenciais, bingo, que devem ser asseguradas aos alunos dos diferentes contextos escolares. Perfeito! É a nossa alternativa, sem sombra de dúvida, mas a gente vai ver as outras duas no que é que elas não comportam a alternativa correta. D. Contextualizam os conteúdos por componentes curriculares, identificando as estratégias para apresentá-los, representá-los e exemplificá-los. Não, Porque a habilidade não é para contextualizar o conteúdo. E o que é contextualizar o conteúdo? É colocar aquele conteúdo dentro de determinado contexto para se trabalhar a aprendizagem. Então, também não é definitivamente a alternativa correta. E a última alternativa, definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequando a cada uma das suas especificidades. Não, até porque não fala só do ensino fundamental, nós temos competências e habilidades também no ensino médio, E não vamos adequá-los a cada uma das especificidades. Portanto, você gabaritou e eu tenho certeza que assinalou a alternativa C, de tá dando tudo certo e vamos lá em frente. Nossa penúltima questão, 4, 2023, Banca Fundep, da gestão de concursos, uma prova feita pela Prefeitura de Sete Lagoas, lá no interior de Minas Gerais, para professor de educação básica, anos iniciais. Então vamos lá. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, documento normativo. Olha só, a gente acabou de ver lá numa questão que queriam que a gente caísse, numa pegadinha, falando que ela é deliberativa. Não, a BNCC é um documento normativo. Ela não delibera nada, mas ela é uma norma que visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como está fundamentado, nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, as DCNs. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Então, você vai aí fazendo seu julgamento se está verdadeiro ou falso. Belezinha? Vamos lá. Primeira frase. A BNCC define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Segunda frase. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, Habilidades. Olha aí, a gente já falou de habilidades hoje também, hein? Práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E aí, verdadeiro ou falso? Outra frase. Na BNCC da Educação Infantil, estabelece 5 campos de experiência. A gente já viu isso hoje, hein? Nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver, sendo que em cada campo de experiência são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 2 grandes grupos por faixa etária. Crianças
bem pequenas, de 0 a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, né? Crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. E aí, tá correto ou tá incorreto isso? Não sei, vamos lá? E última frase, na BNCC da Educação Infantil, o código alfanumérico. Que código é esse? É aquele código que está em toda a BNCC, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Um código de conjuntos, né, pares de números e letras, tá? Então, temos lá pares de letras, tá? Ó, letras. Aqui são números. Aqui, letras. E aqui, números, tá? Ó, números. Bom, ele está falando, olha, não, o código que identifica cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento traz em seu segundo par de letras. Então, é neste aqui, né? No segundo. Aqui está o primeiro par de letras e aqui está o segundo par de letras. Então, é aqui que está querendo saber, tá? Campo de experiência como ET, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aí, quais considerações você faz? Qual a alternativa que você julga correta? A, B, C ou D, de acordo com se é verdadeiro ou falso cada uma delas. Vamos? Vamos lá? Vamos corrigir isso aí? Esclarecer as dúvidas? Bom, primeira frase. A BNCC define o conjunto de aprendizagens essenciais, olha, aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas. Que etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E modalidades. Que modalidades? Educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação infantil, educação especial. Educação infantil não é modalidade, não, é etapa, desculpa, eu me empolguei aqui, tá? Então, as modalidades, educação especial, né? Para tecnologia, do campo, enfim, né? Da educação básica, de modo a que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí, isso está correto ou está incorreto? É verdadeiro ou é falso? É o quê? Muito bem, é verdadeiro, né? Sim, a BNCC ela define esse conjunto de aprendizagens que são essenciais. Ela vai definir aí os conjuntos de aprendizagem, inclusive na própria BNCC, que tem mais lá de 600 páginas, né? Ao término de cada etapa, ela define lá várias expectativas, né? Vários conjuntos de aprendizagens que são essenciais, ou seja, que os estudantes precisam desenvolver, né, ao longo de todas as etapas, passando por todas as modalidades, educação de jovens e adultos, educação especial, quilombola, indígena, enfim, todas as modalidades, de modo que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, belezinha, correto. Vamos lá ver as alternativas? A que não começar com verdadeiro, a gente já descarta, ok? Vamos lá. A começa com verdadeiro, está concorrendo ainda. A B eu já elimino a B, por quê? Nenhuma que comece com falso vai ser a correta. E a D eu também elimino. Então, fiquei aqui com a A e com a C. Vamos lá? Mais uma frase. Na BNCC, competência é definida como a mobilização dos conhecimentos. Que conhecimentos? Conhecimentos de conceitos, de procedimentos, né? E também
Habilidades, olha aí as competências, né? Competências e habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais, as atitudes, os valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, né? Ou seja, do dia a dia, e no pleno desenvolvimento, né? Exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Está correto ou está incorreto? Tá perfeito, né? Isso coaduna, inclusive, não só com a BNCC, mas também com a LDB, né? Com a Constituição. Então, sim, tem tudo a ver, é uma frase verdadeira. E aí, a gente já mata a nossa questão. Se você estivesse fazendo a prova, acertando essas duas, você já poderia correr para o abraço, né? E a próxima questão. Mas aqui a gente está estudando e vamos ver uma por uma. Próxima frase. A BNCC na educação infantil estabelece 5 campos de experiência. A gente viu agora há pouco, né? O eu, o outro e o nós, né? O traço, cores e movimento, enfim, né? Os 5 campos de experiência nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver, sendo que em cada campo de experiência são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados. Até aqui, perfeito. Até aqui tá tudo bem. Mas olha só a grande pegadinha que a questão colocou. Ela define só 2 grandes grupos de faixa etária? Não! A BNCC na educação infantil, ela fala de 3 grupos etários. Ela vai falar, olha, de 3 grupos etários. Ó, 3 grupos etários. E quais são esses grupos etários? Quais são? Você sabe? Ó, crianças bem pequenas, crianças pequenas a gente já tem aqui, né? E só que na BNCC nós temos 3. Temos o quê? Bebês, tá? Bebês, crianças bem pequenas, isso tem mesmo. E temos também crianças pequenas. Nós temos, olha só, 3 grupos etários, tá? Os bebês é de 0, né? 0 meses, né? Acabou de nascer, de 0 a 1 ano e 6 meses. Vai de 0 a 1 ano, 0 anos, né? De 0 anos a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, ó, 1 ano e 6 meses, aqui começa com 1 ano e 7 meses, até crianças de 3 anos e 11 meses, ok? E depois crianças pequenas, são crianças de 4 anos, né? A 5 anos e 11 meses, que é 11 meses, belezinha? Então, esta frase aqui, até aqui, e é muito bem, obrigado. Só que colocou, olha, 2 grandes grupos. E na BNCC fala de 3 grandes grupos de faixa etária na educação infantil. Então, isso aqui está falso, porque colocou, olha, bebês e crianças bem pequenas no mesmo bololô da creche, tá? Então, não, tá? E a última frase, só pode ser verdadeira, né? Porque nossa alternativa é a alternativa C, que a última é verdadeira. Mas vamos ver se é mesmo, ó. Na BNCC, na educação infantil, o código alfanumérico que identifica cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento traz no seu segundo par de letras o campo de experiência como, por exemplo, ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Sim, isso está correto, porque no primeiro par de letras ele trata de qual é a etapa da educação básica. No caso, EI,
porque é educação infantil. Se estivéssemos falando do ensino fundamental, seria EF. E se estivéssemos tratando do ensino médio, seria EM. Os números, o primeiro par de números fala da faixa etária da educação infantil e nos outros, ensino fundamental e médio, fala do ano de escolaridade. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Aí, aqui, né, vai falar da idade, né, das 3 faixas etárias, se é 01, 02 ou 03, né? Aqui, ó, bebês é 01, aqui crianças bem pequenas 02 e aqui crianças pequenas 03. Então, o primeiro par de números vai dizer qual é a faixa etária daquelas crianças da educação infantil. E aqui o segundo par de letras, ele vai falar da área ali do campo de experiência. Que aqui, por exemplo, é, né, ó, por exemplo, ET, ok? Espaços e tempos. Por quê? Vai pegar sempre as duas primeiras letras. Por exemplo, do outro campo de experiência, o eu, o outro e o nós será OS, né? Então, é de acordo com as primeiras letras de cada campo de experiência. E o último par de números, ele se refere à habilidade específica, né? Aquele objetivo específico que vai ser desenvolvido. Belezinha? Ok? Então, nossa alternativa correta para você gabaritar aqui comigo, que eu tenho certeza que você gabaritou, é a alternativa C de, olha só, dando tudo certíssimo. É isso aí, tudo certo. Bora lá para a nossa última questão. E a nossa última questão, questão de número 5, 2023, Banca Fundep, gestão de concursos, né? Prefeitura de Sete Lagoas, lá no interior de Minas Gerais, professor de educação básica, língua portuguesa. A concepção de um leitor fruidor nos anos finais do ensino fundamental, como prevê a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, leva o professor a... Bom, vamos falar aqui uma coisa, né? Leitor fruidor. Leitor, a pessoa que lê. Fruidor é uma pessoa que lê com prazer, por prazer, uma pessoa que está gostando, uma pessoa que está lendo e gostando da leitura, daquilo que está absorvendo ali do código escrito, ok? Então, vamos lá, né? Tendo isso em mente, né, o professor, né, isso leva o professor a quê? A explorar os textos no campo artístico-literário em sua dimensão humanizadora. B. Ignorar a função mobilizadora da literatura como forma de construção de sentidos. C. Mediar as interpretações literárias dos alunos, impedindo abstrações fora do escopo. O que é escopo mesmo? Objetivo, tá? Escopo é objetivo, beleza? E D. Trabalhar com os alunos textos da literatura clássica em detrimento dos contemporâneos. E aí, que alternativa que você julga correta, de acordo com essa concepção de um leitor fruidor, aquele leitor que vai sentir prazer na leitura nos anos finais do ensino fundamental? E aí, essa tá fácil também, não tá? É só a gente ir pensando aí em algumas palavrinhas que eles colocaram de alternativas que a gente já vai eliminando, não é mesmo? Vamos lá? Vamos começar pela D? Olha só. Trabalhar com os alunos textos da literatura clássica em detrimento dos contemporâneos. Ora, tem que
que trabalhar sim os textos da literatura clássica, mas não é em detrimento. Em detrimento quer dizer, eu vou trabalhar com esses textos, mas eu não vou trabalhar com os contemporâneos. E não é em detrimento, é também com os contemporâneos, né? Para enriquecer cada vez mais o repertório de leitura dos estudantes, né? Então, jamais trabalhar de uma forma restrita só a literatura clássica, porque tem muito texto contemporâneo que de excelente qualidade que precisa ser trabalhado. Então, definitivamente não é a nossa alternativa. Alternativa C: mediar as interpretações literárias dos alunos, impedindo abstrações fora do escopo, fora do objetivo ao que se propõe. Impedindo? Não, porque aí você está cerceando a criatividade, o pensamento, a análise dos estudantes, né? Então, jamais impedir aí abstrações ou divagações, mas trabalhar com estas questões também, jamais impedindo aí uma maneira do estudante ser criativo, ok? Vamos lá para B, né? Porque a C também não é a nossa alternativa. B: ignorar a função mobilizadora da literatura como forma de construção de sentidos, quer dizer, ignorar, jamais, né? Entender sim que a literatura é uma maneira de se construir sentidos, de dar forma ao pensamento, de ampliar aí análises, repertórios, enfim. A literatura faz tudo isso e muito mais, né? Trabalha também com sensibilidade, então jamais ignorar essa função mobilizadora da literatura. E a só pode ser a nossa alternativa, vamos já até assinalar, né? Olha, explorar os textos do campo artístico literário na sua dimensão humanizadora, ou seja, naquilo que os textos têm que vão proporcionar um crescimento do desenvolvimento humano, né? Que vão proporcionar aí trabalhar com características do humano para além daquilo que se trabalha em sala de aula. Então, o artístico literário, ele dá essa possibilidade, né, de ampliar esta dimensão humana do ser humano, né, dos estudantes, enfim, é sim a nossa alternativa correta. Então, gabaritou aqui comigo quem assinalou a alternativa A. Bom, vou agradecer aqui você que me acompanhou até aqui, né, ao final desse simulado da BNCC. Vou pedir para você colocar aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver tratado aqui, que a gente faz um vídeo bem bacana, especialmente para você. Vou agradecer, deixando um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!